Se você está mais tempo no canal, você deve ter percebido uma semelhança desse vídeo com outro que eu fiz bem no comecinho da minha trajetória. Era um vídeo chamado Bancho, a cultura dos delinquentes do Japão, onde eu tratava da influência dos delinquentes nos animes e nas mídias japonesas, e sinceramente, esse é um dos meus vídeos favoritos do canal, pois eu trato de forma bem profunda as raízes desse movimento. Mas como eu sei que chegou muita gente nova aqui, decidi fazer mais um vídeo, dessa vez me aprofundando mais no tema dos delinquentes no Japão, porque, querendo ou não, é um tema que é muito bom e eu achei que eu deveria reciclar e não deixar ele só em um vídeo. Mas antes de irmos pro vídeo em si, gostaria de pedir que hypasse aí no botão embaixo, não leva um segundo e você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Muito obrigado! O Japão é, sem dúvidas, um dos países com a melhor educação que temos hoje no mundo. E isso não é só de hoje não, pois essa fama veio sendo construída durante anos e anos na nossa história. Mas apesar de boa parte do Japão ser conhecida como uma cultura educada e bem instruída, uma pequena parcela da população, geralmente jovens e adultos, eram conhecidos por se rebelarem contra o sistema, se tornando delinquentes e cometendo crimes para mostrar superioridade. Os anos 70 e 80 no Japão foram de fato muito curiosos. Muita coisa ocorreu durante esse período e uma delas, que é icônica até os dias de hoje, foi a aparição de gangues delinquentes chamados Bancho, Sukeban e Bosuzoku. Os Bancho e Sukeban são líderes de grupos de jovens delinquentes japoneses que se rebelavam, formando grupos clandestinos ou gangues para praticar alguns atos bem duvidosos, onde ocorria frequentemente nos anos 50, 80, por aí. Já os Bosuzoku eram gangues que basicamente utilizavam de motocicletas, geralmente modificadas ou roubadas, para causar o terror nas cidades japonesas. E a gente tem algumas características que podem ser listadas para a gente descrever esses delinquentes. Como por exemplo, fumar e beber, geralmente sendo menor de idade, praticar bullying na escola, serem extremamente barulhentos, e principalmente, serem apaixonados por brigas. Uma das histórias mais famosas sobre os Bancho é a famosa O Mistake, onde um jovem de 19 anos chamado Hiroyuki Yamagiwa assaltou um veículo que transportava o equivalente a 1,9 milhões de ienes com uma faca. Ele, já demonstrando aquelas características de um jovem delinquente, gastou todo o seu dinheiro com um terno caro e um chapéu junto de sua namorada. Yamagiwa, que se passava por um americano descendente de japonês que estava por ali para turistar com sua namorada, foi apreendido, deu um grito que basicamente dá o nome ao caso: O Mistake, em um inglês que claramente denunciou ele mesmo, com um sotaque muito forte japonês. Obviamente, os policiais não acreditaram nele. Já nas escolas, os delinquentes criaram grupos ou gangues, onde o principal objetivo era se tornar a gangue mais forte do local. O líder geralmente era o estudante mais forte. E os crimes que eles cometiam geralmente não eram tão desumanos quanto os crimes das gangues motorizadas, os Bosuzoku cometiam. Pois os Banchos possuíam entre 12 a 17 anos, sim, eles eram bem novos. E a organização era algo muito interessante, pois os Bancho organizavam suas gangues de maneira até que semelhante à Yakuza, mantendo uma relação de honra e dignidade com os membros. E bom, o que fazia esses jovens se tornarem delinquentes? Boa parte dos motivos podem ser atribuídos a características econômicas, sociais, inclusive até psicológicas. Eu não quero me aprofundar muito aqui, mas boa parte dessa molecada passava por muita coisa difícil em casa, como agressão doméstica, sofriam bullying quando eram pequenos. Isso aumentava cada vez mais sua vontade de mostrar ao mundo quão durões eles eram. E não, eu não tô querendo romantizar os atos que eles faziam, falar que, eles eram assim por causa disso. Não, esse não é o intuito desse vídeo. Muitos delinquentes vinham de lares desestruturados. Isso é fato. Com famílias que enfrentavam dificuldades financeiras, divórcios, ou ausência de uma figura paterna decente. Toda essa falta de apoio e orientação familiar meio que contribuía para um sentimento de desamparo, digamos assim, levando alguns jovens a procurarem aceitação e identidade em grupos de delinquentes. E bom, já que entendemos um pouco sobre a história e as motivações dessas pessoas, vamos partir para a mídia. Como essas pessoas são representadas na mídia? Já que consegui dar uma explicada resumida na história dos Bancho, vamos falar sobre o que interessa de fato aqui, que é a influência desses grupos nos animes, filmes e mangás. A gente pode encaixar os delinquentes em várias categorias, como se fossem classes mesmo. Primeiramente, a gente tem os famosos brigões. Na maioria dos animes com delinquentes, os brigões geralmente são do grupo do protagonista, ou são o próprio protagonista. Podemos citar aqui um que eu sei que muita gente já deve ter pensado logo no início do vídeo, que é o Yusuke Urameshi. O Yusuke é sem dúvida um exemplo perfeito para delinquente brigão. No começo do anime nós somos introduzidos a esse personagem, um delinquente que está sempre em busca de brigar, ou melhor, é almejado por ser extremamente forte. Temos também o Jotaro, que apesar de não buscar brigar, só de você olhar pro frame desse personagem você percebe que ele tá sempre pronto pra luta. Tipo, sério, olha o tamanho desse cara. Uma característica desses brigões nos animes e mangás é sua força descomunal.
Embora seja um personagem de 14 a 17 anos, sua força é extremamente elevada. Takamura Mamoru, de Hajime no Ippo, por exemplo, é um brigão nato. Mesmo depois da vida adulta, ele ainda tem a essência de um delinquente brigão. Sua força inumana é capaz de derrubar até mesmo o urso, é a primeira coisa que a gente nota no personagem. Mas também o Takamura se encaixa em uma outra categoria juntamente dos brigões, que é a categoria do alívio cômico. Esses delinquentes geralmente são personagens desajeitados, que podem ser tão fortes quanto os protagonistas ou os brigões. Mas a diferença é que eles geralmente estão lá para deixar um clima mais humorístico. Uma das características desses delinquentes é sua devoção pelas mulheres. おはようございます。何してるんですか？それがし名もなき忍びの者町娘よ、それがしに惚れるでないぞ。ごめん。 Eles estão sempre correndo atrás de garotas, como se fosse sua motivação principal para viver. E geralmente essas cenas são as mais engraçadas e as que mais ocorrem entre esse grupo. Temos grandes exemplos de delinquentes como esse, como por exemplo o Koyasu de Jojo Parte 4 ou o Knuckle de Hunter x Hunter. E um fato interessante é que Knuckle e o Koyasu compartilham do mesmo dublador. Sim, esse dublador geralmente é chamado para fazer personagens como esses. Por isso eles são tão bons. O trabalho do Ataru Takagi é um dos melhores que eu já vi. Um exemplo bom também poderia ser o próprio Onizuka. Ele, assim como o Takamura, é um personagem muito forte, muito brigão e muito engraçado. Sua maior motivação são as mulheres, tanto é que ele decide virar professor pra pegar umas meninas. É isso mesmo, ele vira professor pra pegar mulher. Sim, doideira, mas japonês é tudo louco. Esse é um dos mangás mais engraçados protagonizados por delinquentes. O meu vídeo principal sobre os Bancho foi feito antes de eu começar a ler. E quando eu comecei, na hora eu vi as semelhanças. A gente também tem outra categoria que, na minha opinião, é a mais legal. Embora esses delinquentes sempre estão arrumando encrenca, fazendo bagunça ou brigando, boa parte deles tem sempre um bom coração. Os delinquentes bonzinhos são personagens que agem como delinquentes, se vestem como um e falam como tal. A única diferença é que a sua índole geralmente é menos horrível do que os anteriores, digamos assim. Não que os anteriores tenham todos índoles ruins, mas eles não são tão bonzinhos, moralmente falando, quanto os delinquentes que eu vou citar agora. O delinquente bonzinho é aquele jovem que faz de tudo pra ajudar as pessoas, mas ainda assim quer manter uma imagem de cara durão. Os bonzinhos são, em essência, até tão forte quanto os lutadores. Uma característica marcante desses delinquentes bonzinhos em animes é a sua sede por justiça. Eles geralmente não gostam de se envolver tanto em briga como as duas outras categorias anteriores, mas não medem esforços em ensinar uma lição para seus oponentes. Acho que o melhor exemplo de delinquente bonzinho seria o Josuke da parte 4 de Jojo, que inclusive é minha parte favorita depois da parte 7. Na verdade, pensando bem, embora eu ache a parte 7 a melhor de todas, eu acho que a parte 4 é a mais legal. E justamente por causa do Josuke. Esse tipo de protagonista, como eu disse, tem uma sede insaciável por justiça. Como a gente vê no primeiro episódio da parte 4, ele dá uma lição em todo personagem que acha que merece. Mas na minha opinião, o que melhor encapsula o tipo de delinquente que paga de durão, mas é todo bonzinho, é o Metal Bat, de One Punch Man. Ele é um herói extremamente forte e tá sempre buscando proteger quem ama e quem acha que merece ser salvo. Como vemos em seu duelo com Garou, um dos personagens mais fortes já escritos na história. Metal Bat não tem escrúpulos e literalmente se arrisca para proteger quem precisa ser protegido. E eu gosto como esses personagens sempre têm uma visão sobre o que é justiça, e sempre vão atrás do que é certo, embora façam por meios que muitos considerariam errados. Agora, o porquê dessa romantização? A real é que eu não sei, mas eu tenho uma teoria, que pode fazer bastante sentido, até que eu falei no meu vídeo sobre os Bancho e vale a pena ver de novo. A mídia japonesa sempre gostou de representar delinquentes nas suas séries. Isso talvez deve vir de um sentido mais filosófico da coisa, tipo, ninguém quer se relacionar com uma pessoa monótona que não tem personalidade, quieta até contigo, ou sei lá, igual um Daniel Young da vida, tá ligado? As pessoas querem emoção. Faz parte da natureza humana, querer sentir fortes emoções. E os delinquentes são excelentes em despertar fortes emoções nos telespectadores. Sejam elas risos, admiração, raiva ou seja lá o que. Isso é importante como mangaka ou escritor, você deve saber dessas coisas que vão despertar sentimentos positivos de preferência nas pessoas que estão consumindo sua obra e criar personagens cativantes para sua história. Afinal, deve haver um equilíbrio perfeito entre eles na sua obra. Claro que todo mangaka ou escritor quer que o público goste do seu protagonista. E se você for perceber, a maioria dos delinquentes dos animes não são de fato delinquentes. Tem alguma exceção ou outra ali, como Takamura ou Onizuka. Mas esses mais famosos, eles somente pegam emprestado o estilo dos delinquentes do Japão. E não agem de fato como um de verdade. Não cometem tantos crimes, não fazem nada tão errado se formos parar pra pensar. Até porque é uma mídia pública, né? E você quer passar uma boa imagem, você não quer sair por aí fazendo apologia ao crime, tá ligado? Mesmo que não seja a sua intenção, um personagem criminoso que as pessoas se identificam
pode ser problemático no futuro. Mas o fato dos delinquentes aparecerem tanto nos mangás pode vir do fato de que muitos mangakas sempre foram pessoas mais quietas na escola, que sempre ficavam na sua ou estavam sempre inventando alguma história visionária nas suas cabeças. Mas mesmo assim ainda admiravam quão extrovertidos os delinquentes da sua escola ou rua eram. E talvez, só talvez, quisessem ter um pingo de atenção que os delinquentes tinham, mas sem ser um completo idiota na escola. Delinquentes andavam como queriam, tinham um estilo único, falavam de um jeito engraçado, faziam poses gulosas e... tudo isso sem ter medo de ter que dar validação pra uma sociedade que, querendo ou não, te induz a ser uma pessoa que só pensa em estudar e estudar pra no futuro ser, sei lá, médico cirurgião, ir pra Alemanha e salvar um moleque e no futuro ele te infernizar. Mas enfim, a partir daí é só suposição minha mesmo e eu falo isso sem ter um pingo de certeza. É só minha teoria do porquê esse estilo ficou tão à tona nos animes dos anos 90. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tentei extrair ao máximo do que eu aprendi sobre os delinquentes. Espero que você possa ter aproveitado alguma coisa e sinceramente fiz esse vídeo como uma maneira de passar pra frente a ideia inicial que eu tive pro canal, que era falar de animes e cultura japonesa e não só exposed de personagens de anime. Mas é isso, deixa nos comentários se você concorda com a minha visão ou se eu só falei feijão com farinha mesmo. Se vier reclamar que eu não falei de algum personagem aqui, eu só queria deixar claro que esse não é um vídeo de exemplos, não é um top 10 delinquentes dos animes. Mas eu gostei bastante de fazer ele. Deixa seu like, se inscreve, hype o vídeo que ajuda pra caramba o canal a crescer. Se cuidem, nos vemos no próximo vídeo e não se atreva a se tornar um vazio.